Lição do dia 18 de abril de 2024. Terceira semana da Páscoa, quinta-feira, cor litúrgica roxo. Santo do dia, São Galdino, cardeal caridoso, que defendeu a fé e serviu aos pobres. Nós estamos falando do século XI, Milão, Itália. São Galdino foi um religioso com uma rápida ascensão, diretamente de auxiliar de uma paróquia para bispo de sua cidade. São Galdino ficou conhecido por enfrentar o antipapa Victor IV, que era apoiado por Frederico, o Barba-Roxa, que arrasou a cidade de Milão no ano de 1162 por sua oposição. Então ali nós estamos diante da influência do Império Alemão, que queria dominar a igreja. Houve um período muito complicado para a igreja no século XI, com o início da revolta dos reis, né? Então nós temos aí São Galdino, cardeal caridoso, que além de defender a fé e apoiar o verdadeiro Papa, ele também defendeu o pobre, aquelas pessoas desassistidas, e evangelizou com a sua própria vida. São Galdino, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, de 26 a 40, nós vamos ver como progredia a igreja primitiva dos apóstolos. Embora sendo perseguida, alguns tendo que abandonar as suas casas, partir em fuga, mas mesmo assim a igreja prosperava. E um relato agora que acontece com o apóstolo Filipe. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce para Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Essa peregrinação de Jerusalém da região da África do Norte acontece desde aquele tempo da rainha de Sabá, lá que foi ter com Salomão. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no carro, lendo um profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou a Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. Veja, está escrito isso no livro de Isaías, onde os doutores da lei, onde os saduceus, toda a corte de sacerdotes, todos aqueles intelectuais da época que defendiam ou administravam a religião, estava escrito isso sobre Jesus. Eles liam isso aí e não compreendiam como que Jesus foi crucificado, morto, né? Estava escrito tudo o que ia acontecer. Mas o eunuco lia, tá? E certamente não entendia, mas tudo bem, o eunuco era um leigo, ele não era um religioso, um estudado, mas estava sem entender o que estava acontecendo, porque ele sabia mais ou menos que estava falando de Jesus, né? E como que Jesus morreu na cruz, sendo Deus, sendo o Messias, por que agora o que ia acontecer, né? E o eunuco disse a Filipe: peço que me explique, de quem o profeta está dizendo isso? Ele fala de si mesmo ou ele se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e
partindo desta passagem da Escritura, anunciou Jesus Cristo ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? Legal, né? Porque Filipe, ao anunciar ao eunuco, ao pronunciar a palavra, ao explicar a palavra, o coração desse oficial da Etiópia, ele se converte ao Senhor, a ponto dele pedir: me batiza, eu quero seguir esse Jesus. O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não ouviu mais. Olhando para um lado, para o outro, não viu ninguém, né? Prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. E Filipe foi parar em Azoto, olha, 30 quilômetros distante da onde ele estava, né? Azoto. E, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesaré. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse relato é surpreendente. Como é que Filipe foi arrebatado e surge depois, né, a 30 quilômetros de distância da onde ele estava? Mas o mais importante desta palavra, primeiro, é a conversão de um leigo que escuta a palavra de Deus. Então, todos nós que somos anunciadores, todo aquele que se dedica a proclamar o Evangelho, corre esse risco também de alguém ouvir a nossa pregação e se converter ao Senhor. E nós temos toda a assistência de Deus, dos anjos, que estão à nossa frente, preparando o nosso caminho. Assim como Filipe, ouvindo a direção do Senhor, né, vai para o sul, né, desce para o caminho de Gaza, o caminho é deserto. Olha só, Filipe deve ter pensado: o que eu vou fazer lá, né? Mas lá tinha uma meta, um objetivo do Senhor. Que o Senhor nos dê também esta força para ouvir o Senhor, ouvir os céus e nos colocar a caminho de Deus. Amém. No responsório de hoje, que é o Salmo 65, o Senhor nos fala: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá a vida, a nossa vida, e não permite que vacile nossos pés. É uma continuação do Salmo de ontem. Também foi o Salmo 65. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. É esse convite que o Senhor faz para nós, para que o louvor, nosso louvor, chegue ao céu diariamente, glorificando e bendizendo ao Senhor por tudo que Ele faz por nós. Amém. Evangelho está em João, capítulo 6, 44 a 51. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E como o Senhor nos atrai, dando o dom da vida, é o Senhor que nos deu a oportunidade de nos dar a vida para decidirmos, né, a liberdade para decidirmos seguir ao Senhor ou não. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, todo aquele que o Senhor dá, né, que atrai, entrega a Jesus, Jesus fala: eu o ressuscitarei no último dia. O que é o último dia? Na vinda gloriosa do Senhor Jesus. Então, todos aqueles que morreram no passado, que morreram nos dias de hoje e que morrerão ainda no futuro, serão ressuscitados no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Uma profecia, né? Então, se referindo àqueles que aceitam ser ressuscitados no último dia. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Então, todo aquele que escutou o Pai. Como é que eu escuto o Pai? Através das Escrituras, né? E aceitando Jesus. E por ele foi instruído no Espírito Santo, assim como Filipe, assim como o eunuco, assim como o santo de hoje. Todo aquele que escuta e foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto do Pai ouviu. Ele fala de si mesmo. Em verdade vos digo,
Quem crê possui a vida eterna. Então é necessário crer no Senhor Jesus, crer no plano de Deus, crer que o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que santifica tudo, se fez homem em Jesus Cristo, né? Foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado junto ao Pai, aguardando o momento da vinda de julgar em forma gloriosa, julgar, que é o que fala aqui no último dia. Eu sou o pão da vida, Jesus fala. Toda vez que Jesus fala isso, os judeus ali convertidos ficam assustados. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui, ele aponta para si mesmo, o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Aí agora ele fala, quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para vós, né? E para que dada para a vida do mundo. Então, a carne, eu sou o pão, ele bate no peito, eu sou um pão, e o pão que darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Então, falando aqui da Eucaristia, verdadeiramente, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, terá parte comigo. É a evolução do que nós vamos ler, certamente, amanhã no próximo Evangelho. Então, para que não haja dúvida sobre a Eucaristia, para que não haja dúvida dessa participação que temos a cada missa, comer verdadeiramente, beber verdadeiramente do corpo do Senhor Jesus. É nisso que nós somos filhos de Deus. É nisso que se cumpre em nós o que fala aqui no versículo 46 e seguinte, né? No 45, está escrito no profeta, todos serão discípulos. Ora, todo aquele que escutar a palavra do Pai e foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto ao Pai, só aquele que vem de junto ao Pai. Mas em verdade vos digo, quem crê possui vida eterna. E nós cremos. E queremos fazer parte deste corpo celestial. No último dia, no verdadeiro dia, onde o Senhor há de julgar os vivos e os mortos, queremos sim ressuscitar com o Senhor e viver eternamente em vossa presença. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis, assim como o coração do eunuco que aceitou o batismo no Senhor Jesus. E hoje vive também a expectativa da ressurreição. E assim sejamos então sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.